Arrancar é um tipo especial de Hollow em Bleach, que na verdade são almas transformadas em monstros irracionais com uma fome eterna, e alguns destes seres excepcionalmente poderosos conseguem destruir suas máscaras renascendo como um novo ser, e por razões óbvias, isso só tende a ocorrer com o mais forte e o mais inteligente dos Hollows, ou pelo menos era o caso até Aizen começar a criar arrancars em massa, usando um dispositivo conhecido como Hogyoku. Com isso, ele foi enumerando cada uma de suas criações, de forma que não se sabe quantos arrancars existem, mas temos mais ou menos uma base pelo número mais alto mostrado, que é o 107. E o interessante é que os arrancars de 0 a 9 recebem a denominação de espadas e atuam como capitães no exército de Aizen. Contudo, alguns deles já existiam antes de Aizen, virando arrancar de forma natural, mas no fim foram forçados a se juntar a ele ou a se esconder. E a maioria desses que se esconderam foram os arrancars que vimos no último arco da Guerra Sangrenta, a exemplo dos arrancars que entraram para o exército Quincy, e por isso hoje vamos falar sobre todos eles. Bom, e se você já está curioso para saber mais sobre esse assunto, já clica aqui no botão se inscrever e não esquece de curtir o vídeo, que me ajuda demais. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Segredo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Segredos Revelados. Vamos começar falando de Nirg, um dos 6 subordinados de Baraga e um dos arrancars mais chatos que existem. Ele é um cara grande com um fragmento de máscara semelhante a um capacete que não conseguiu derrotar nem mesmo o próprio Maeda, e em sua forma liberada, se transforma em algo semelhante a um mamute humanoide, ao passo que seu corpo fica coberto por um pelo verde. Prosseguindo, temos Roca, um arrancar enfermeira do exército de Aizen responsável pela boa saúde dos arrancars. Inclusive, é ela que realoca o braço decepado de Yami. Contudo, após curá-lo, este resolve testar seu membro atacando e matando Roca, e por não sabemos muito sobre sua força, a colocamos nessa posição. Contudo, na novel Os Espíritos Estão Com Você, ela desempenha um papel muito maior, além de também ter tido um grande destaque no game Bleach Brave Souls. Em seguida, temos Naken, um dos 5 subordinados de Grindel que lutou contra Matsumoto e foi morto, não dando tempo nem mesmo de conhecermos a sua liberação. Seguindo a lista, temos Lumina e Verona, 2 arrancars que são gêmeos idênticos subordinados a Israel Aporo, que mesmo parecendo fracos, têm uma habilidade com grande potencial, que é restaurar os seus aliados. E na mesma pegada, temos outro subordinado de Israel Aporo, Medazep, um arrancar que luta contra Abarai, mas que no final das contas foi morto facilmente por Ishida. Dando continuidade, temos Dondom Chaka, um dos protetores de Neliel, que apesar de sua aparência grande e ameaçadora, é um bebê chorão, e vale destacar que no passado ele era um arrancar bem poderoso, até que Noitra e Israel Aporo removeram sua máscara à força, a fim de usá-lo como isca para atrair Neliel em uma armadilha. O próximo da lista é Piche, o outro subordinado e protetor de Nel, que também teve sua máscara removida à força e que à primeira vista parece bastante covarde, geralmente se escondendo dos inimigos em vez de enfrentá-los, mas que tem sim um poder oculto escondido. Em seguida, temos Demora, um enorme arrancar que tem apenas um propósito na trama, mostrar o quanto Sado se tornou mais poderoso desde a última vez que o vimos. Ele, junto com Slinger, são os guardiões da entrada de Las Noites. Continuando, temos Reborn, o exército de um homem só. Este é o arrancar responsável pela segurança de Las Noites e normalmente é seguido por subordinados que ele cria. Sua última aparição foi no arco do Ecomundo enquanto lutava contra a Rukia. Desse modo, não sabemos se ele está vivo ou morto, apesar dos fãs acreditarem piamente que ele tenha sido capturado no último arco pelos Quincy's.
Prosseguindo, temos Melanie, uma das Arrancars que foi capturada no arco da Guerra Sangrenta e que no arco do Ecomundo era uma das assessoras de Aizen, que não fez muita coisa além de atormentar Orihime, assim como a sua amiga, a outra Arrancar assessora de Aizen, Loli, que também não teve muita participação, senão nos momentos em que maltratou Orihime enquanto ela estava presa em Las Noites. Continuando, temos outro Arrancar do grupo de Gringer, de Roy, que lutou contra Sado e Rukia na primeira invasão à cidade Karakura, mas que não suportou os ataques congelantes de Rukia. O próximo da lista é outro Arrancar subordinado de Gringer, Edrad. Afinal, ele tinha 5 Arrancars que respondiam a ele. Contudo, Edrad destacou-se por ser muito orgulhoso, desprezando aqueles que lutam por diversão. E o intrigante é que ele foi morto justo por um Shinigami que ama lutar por diversão, Ikako, mas antes disso, ele nos mostrou a sua ressurreição, onde ele ganha asas e consegue usar o elemento fogo para efetuar ataques de seus punhos. Em seguida, temos mais um subordinado de Gringer, Wilford Grans, o irmão mais velho de Zael Aporo Grans, o 8º espada, que fazia parte de um grupo de menos anteriormente liderado por Shenlong. Eles vagavam pelo Ecomundo procurando uma maneira de continuar sua evolução em Vasto Lord, até que em certo dia, esse grupo encontrou um Aduchas chamado Gringer e depois de ver seu poder, Wilford e o resto de seu grupo juraram lealdade a ele, afirmando que ele se tornaria seu rei em uma irmandade de Aduchas trabalhando para se tornar Vasto Lords. E depois de algum tempo, Wilford, assim como o resto do seu grupo, Esdras, de Roy, Naken e o próprio líder Shenlong, notaram que não estavam avançando em sua evolução, por isso desistiram da ideia. No entanto, pediram a Gringer para comer um pedaço de cada um deles, para que Gringer pudesse ficar mais forte e para que eles não voltassem a ser Gillian, ficando estagnados. Bom, mais tarde ele veio a se tornar um Arrancar no exército de Aizen, tendo um Gringer como seu comandante, e em sua forma liberada, ele se transforma em algo parecido como um touro, ganhando grandes chifres longos no processo. Dando continuidade, temos o Arrancar que já foi líder desse grupo, Shenlong, que em sua forma de ressurreição desenvolve uma armadura que cobre seus braços e parte superior do tronco. Além disso, seu fragmento de máscara original se estende para baixo para formar uma espécie de meio capacete. E o próximo da lista é Kukapuro, o Arrancar companheiro de Yami que se assemelha a um cachorrinho com uma máscara oca. E antes que digam que ele é fraco e não merece essa posição no ranking, só para constar, ele tem o número Arrancar 35 tatuado nas costas. Em seguida, temos Paul, um dos subordinados de Baraga, que é o maior Arrancar de todos, além de ser um dos mais resistentes, ainda mais quando ativa sua ressurreição, se transformando em algo semelhante a uma grande baleia. Dessa forma, ele conseguiu derrotar até mesmo Ikako, e ele só foi superado graças à Bankai do Capitão Komamura. Bom, falando ainda em subordinados de Baraga, temos a Birama, que ao contrário dos outros Arrancars, não usa jaqueta, deixando exposta as suas inúmeras tatuagens. E em sua forma liberada, ele adquiriu uma cabeça de águia, ficando todo coberto por penas vermelhas, que lhe permitem voar, lembrando muito um pássaro gigante. Seguindo a lista, outro subordinado de Baraga que não podemos esquecer é Findor, um Arrancar que luta contra Hisage usando uma ressurreição onde ele adquire grandes garras semelhantes a patas de caranguejos. Dando continuidade, temos Charlotte, outro subordinado de Baraga que no arco do Ecomundo não fez muita coisa além de servir de alívio cômico junto com Yomitika, mas que no arco da guerra voltou como zumbi sob o comando de Mayuri, desempenhando um papel bem mais importante. E em sua forma liberada, ele fica vestido com a roupa bem suspeita, usando cueca e capa. E dessa forma, ele refere-se a si mesmo como uma princesa. O próximo a arrancar é Gijo, que também é um dos subordinados de Baraga que luta contra a Capitã Soifong, liberando a sua ressurreição que se assemelha bastante a um tigre. Prosseguindo, temos Gantenbine, que é um arrancar Privaron espada, ou seja, um arrancar que já foi uma espada, mas que perdeu sua posição para arrancares mais fortes. Seu poder de combate é baseado em socos, portanto ele é extremamente habilidoso com as mãos
mãos nuas. E outro Privarão Espada é Cirrus, um arrancar bastante rude, arrogante e um pouco sádica, que luta contra Ishida no arco do Ecomundo e que é revivida como zumbi sob o comando de Mayuri no novo arco da guerra, e em sua forma liberada, Cirrus ganha grandes asas, permitindo que ela voe, além de dar a ela um poder de corte absurdo. Dando continuidade, temos Dordogne, o mais forte entre os 3 Privarões Espadas. Ele é um arrancar estiloso que parece ser um mulherengo, um personagem charmoso que também é duro em combate, tendo bons instintos e uma impressionante forma liberada baseada no vento. Em seguida, temos o Underways, um arrancar modificado que foi criado por Aizen com o único propósito de anular as habilidades da Zanpakuto de Yamamoto, e por isso ele é bem forte, principalmente quando usa sua ressurreição, onde ele se torna uma versão mutante de si mesmo. O próximo da lista é o arrancar que não foi apresentado no arco do Ecomundo, Hiberne, fazendo sua primeira aparição no último arco da guerra, pois, de acordo com o capítulo 487 do mangá, na ocasião, os Quincy's estavam recrutando arrancars como tropas para seu exército. Por isso, ele se identifica como um Quincy principalmente após o rei Quincy tê-lo honrado ao conceder-lhe poderes de Quincy, e por esse fato, ele acabou por desprezar e rejeitar a sua raça arrancar, e de fato ele possuir tanto poderes arrancar como Quincy's é o motivo pelo qual o colocamos nessa posição. Na mesma pegada, temos Ludes, outro soldado arrancar a serviço dos Quincy's, que 2 dias antes de atacar a Soul Society, inspecionou a rota que seria usada para invadir a Ceretei e relatou que a Soul Society perderia seu equilíbrio de almas com o mundo humano em um futuro próximo no ritmo atual, e só por essa fala ele foi morto. E antes de continuarmos, já que estamos falando do arco da Guerra Sangrenta, vou fazer uma breve menção honrosa às 3 bestiais, que são as subordinadas de Haribel e que recentemente mostraram estar muito mais fortes que antes, lutando de igual para igual contra um dos Quincy's mais fortes. São elas, a leoa Mila Rose, a anaconda Sung Sun e o cervo Apache. E vale destacar que a ressurreição delas é mais animalesca do que muitas outras, pois juntas dão origem à poderosa quimera Aion. E o próximo da lista é o 6º espada interino Lupe, que consegue controlar 8 tentáculos ao mesmo tempo, ao passo que ele também pode girar seus tentáculos em altas velocidades, criando um efeito de helicóptero mortal, capaz de eliminar vários inimigos próximos. E ele só está nessa posição pois seus poderes não foram mostrados ao máximo devido à sua curta aparição na obra, mas sendo o 6º espada escolhido pelo próprio Aizen, Lupe deve possuir uma grande força. Dando continuidade, temos o arrancar que é o 7º espada, Zombari, que quando ativa sua ressurreição, ficando em sua forma liberada, consegue controlar qualquer coisa dentro do seu campo de visão. Em seguida, temos Aronieiro, o 9º espada, que possui a habilidade de consumir o cadáver de um Hollow e posteriormente absorver sua Reiatsu junto com quaisquer poderes especiais que este possa ter. Portanto, não há limite para o potencial de Aronieiro, e se ele já parece estranho, imagino então na sua forma liberada, que é mais dentes e tentáculos do que qualquer outra coisa, onde ele pode usar os poderes de cada uma das 33.650 vítimas que ele absorveu. Bom, o próximo da lista é Yami, um arrancar particularmente perigoso que, de modo geral, ocupava a 10ª posição como espada, mas ao ativar a sua ressurreição, sobe para a posição 0, pois a forma liberada de sua ressurreição permite que ele aumente de tamanho e poder em proporção direta à quantidade de raiva que ele expressa. Prosseguindo, temos Neutra, o 5º espada que possui o maior domínio de erro dentre todos os arrancars. E erro é a habilidade defensiva dos arrancars, pena que mesmo com sua forma liberada, onde ele ganha mais 2 braços adicionais, não foi páreo para o todo-poderoso Zaraki Kenpachi. Dando continuidade, temos a 3ª espada Haribel, o arrancar que em sua forma liberada consegue produzir e manipular a água, além de poder aumentar
a temperatura da água ao seu redor e, portanto, anular a maioria dos ataques baseados em gelo com muita facilidade. Fora que ela pode criar uma onda estilo tsunami com força suficiente para envergonhar qualquer dobrador de água. E só destacando que eu só coloquei a atual rainha do Ecomundo nessa posição por ela não ter feito praticamente nada no último arco além de apanhar. Em seguida, temos Neliel, uma espada que possui duas formas, uma forma infantil e uma forma adulta. E em sua ressurreição, ela se transforma em uma besta do tipo centauro, fortalecida por uma lança colossal. E antes que perguntem, Nel está nessa posição, pois ela foi capaz de enfrentar Noitra sem grandes problemas, e foi preciso um astuto Izael Aporo unido a Noitra para derrotá-la inicialmente. E já no último arco, ela teve uma participação bem melhor que Haribel. O próximo da lista é Baragan, o segundo espada e o antigo rei do Ecomundo. Ele representa a própria morte, o arrancar que consegue manipular o tempo, causando um rápido envelhecimento e os enviando para a cova mais rápido. Dessa forma, o ex-governante do Ecomundo, Baragan, é sem dúvida um dos personagens mais fortes dentre todos os arrancars. Seus poderes únicos o tornam um inimigo verdadeiramente formidável, e é por isso que o colocamos quase no topo de nossa lista. Prosseguindo, temos o Kiora, o quarto espada e o único arrancar conhecido por ter duas formas de liberação de ressurreição, ambas adotando fortes qualidades vampíricas de morcego em sua aparência, e enquanto estiver nesse estado, esse emo poderoso pode produzir lanças de energia que explodem ao contato. E o interessante é que na época, nem mesmo Aizen sabia dessa liberação extra, e talvez por isso ele tenha ganhado apenas o número 4 como espada, e mesmo assim, ainda creio que sem usar a sua segunda liberação, ele poderia lutar de igual com Haribel, a terceira espada, muito devido às suas brilhantes estratégias em batalha. Em seguida, temos Stark e Lily, o primeiro espada, e sendo bem sincero, tive muita dificuldade em decidir entre Stark e Baragan para essa posição, mas escolhi Stark pelo seguinte: ele era o primeiro espada e, portanto, tinha mais poder espiritual do que Baragan, além de ser um lutador de longo alcance com uma variedade de técnicas, o que lhe dá uma vantagem significativa sobre Baragan. Além do que, ele é rápido o suficiente para fugir de Baragan e, em um aspecto tático, ele é muito superior ao ex-governante do Ecomundo. Em segundo lugar, temos Izael Aporo Grans, o oitavo espada, que vocês podem até questionar a sua posição nesse rank, mas que, se formos analisar, recebeu um tremendo up ao ser enviado para o inferno. E de fato, não sabemos ao certo quais são seus reais poderes atualmente, mas com certeza deve ter ultrapassado a maioria dos arrancars depois que virou um dos guardiões do inferno, fora que, além de controlar os inimigos através do voodoo, sua desenvoltura combinada com a sua inteligência é o que o torna tão perigoso. E em primeiríssimo lugar, temos ninguém mais ninguém menos que Grindel, o sexto espada, que no último arco derrotou vários Quincy's poderosíssimos, e que com certeza está merecendo ser o novo rei do Ecomundo, tendo ultrapassado até mesmo os poderes de Haribel de maneira absurda. Além do que, a sua ressurreição, onde ele se transforma em uma pantera, ficou bem mais poderosa. E antes de terminar, queria fazer uma menção honrosa a alguns arrancars que só aparecem no anime, que são Aldegor, Cloning, Hamhead, Menes, Patros e Unamed, além de alguns que só aparecem nos filmes, que são Ying e Yang, e não esquecendo daqueles arrancars que vimos na novel Os Espíritos Estão Com Você, Pícaro e Cien Grans, e nos jogos de Bleach, como Arturo. Bom, esses são todos os arrancars do universo Bleach, então qual deles é o seu favorito? Quem você acha que seja o mais forte? Você concorda com a nossa lista? Diga aqui nos comentários, vou ler todos. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, e se sim, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de lembrar que se vocês quiserem se tornar um YouTuber ganhando até R$5.000 por mês, saibam que agora ficou mais fácil, pois vocês podem criar um canal igualzinho a este,
com vários sistemas, como por exemplo, um sistema de ranking que dá pontos, ou mesmo um painel de membros para destacar aqueles inscritos VIPs que ajudam o canal. Isso mesmo, estamos lhe oferecendo o editável de nossos vídeos. Desse modo, você vai poder produzir vídeos idênticos a esses sem ter conhecimento algum em edição, basta substituir as imagens. E são vários modelos de vídeo, então não percam tempo e entrem em contato. Muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus. Valeu!